Chapoquinha, mais uma edição do Presepada e hoje tá fácil aqui, né? Hoje está Vinhozinho na mesa, um pessoal internacional. diferenciado, né? Com quem que nós estamos hoje aqui? Estamos aqui com o nosso amigo Isaac, da importadora e distribuidora Douro Vale. E com a Tudo Fabiola bem, Isaac? também. Tudo bem, tudo bem. Olá, gente, tudo bem, Chapoca? Sejam bem-vindos. Certo. Pessoal, primeiro, obrigado aí pela presença de vocês. Prazer tê-los aqui, né? E, pô, vocês têm uma história bem bacana, né? Que a gente está falando aqui hoje de brasileiros que estão também empreendendo em Portugal, né? Fazendo negócios dos dois lados, uma história bem bacana. Eu queria falar um pouquinho mais disso, então, com o pessoal, né? E antes que vocês se apresentassem um pouco, né? Pronto. Claro. Bom, eu também queria agradecer, primeiramente, pelo convite, pelo espaço de vocês aqui, acompanhando o trabalho. Eu achei fantástico os podcasts que vocês estão realizando. Parabéns pelo trabalho que estão desenvolvendo. Acho que vem agregar todo o circuito, né? Não elogia muito não, daqui a um tempo, se der certo, a gente fala. Nada que um bom vinho resolva, né? Nós temos que colocar vinho em todas, né? Acho que, até porque a gente fala, nós não temos pauta, nós não temos roteiro, nós só temos convidados, né? E Isso é muito bom. A conversa flui. Os convidados que salvam o negócio. sim. Maravilha. Olha, meu nome é Isaac, né? Nós somos formados em 4 sócios. A Fabiola é uma sócia também da operação. Nós dois moramos e viemos ao Brasil para tocar a operação e temos outros 2 sócios que moram mesmo em Portugal, né? Desenvolve esse trabalho, faz o trabalho mais internacional, à procura de produtores, né? Bons exemplares de vinhos, né? E qualidade do vinho para que a gente traga para o mercado nacional aqui, né? Fabiola faz parte desse trabalho, ela é responsável também pela parte de importação, pela parte, né, do comics da empresa e tudo mais, e pode falar um bocadinho referente a isso, né? A nossa empresa, ela surgiu, né, assim, de um encontro de, vamos dizer, de 4 sócios, mas nós somos todos família, né? Então, é uma empresa de cunho familiar e a gente já trabalhava com isso. Eu e o Isaac, a gente já tinha isso na veia há muito tempo, porque a gente tinha um empório de secos e molhados em Floripa, antes de mudar para Portugal. Então, a gente já tinha esse gosto. E os nossos sócios, por outro lado, moravam em Portugal e começaram a entrar no ramo da gastronomia. Então, eles foram adquirindo alguns restaurantes e a gente teve a oportunidade de ir para Portugal, de morar lá, e começou a desenvolver esse amor e essa paixão mais ainda, né? Aflorar mais ainda com eles. E fomos estudar os vinhos, porque todas as regiões, e a gente foi conhecendo os produtores. Eles já tinham muito conhecimento de alguns produtores locais, e a gente foi melhorando isso, né? E foi fazendo mais amizade e criando mais network com o pessoal. E com isso surgiu assim, quem é que vai levar os vinhos para o Brasil? Depois de 5 anos, estamos aqui de novo. Eu e o Isaac voltamos com todo esse projeto que a gente já tinha startado lá há muito tempo, mas a gente não tinha colocado em prática. Veio a pandemia mudou bastante coisa na vida de todo mundo e a gente falou assim, agora é a hora, né? Vamos levar para o Brasil e vamos startar esse projeto lá. E a gente tem grandes amigos, produtores, enólogos, proprietários, donos de quinta. A gente consegue conversar com eles, né, no nosso dia a dia para saber o que está acontecendo lá. A gente vai muito a Portugal ainda, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano a gente tem ido a Portugal. Inclusive, a gente conheceu o Marcelo recentemente lá em Portugal, né, Marcelo? Sim. E conta um pouco pra gente, assim, tem bastante coisa interessante pra gente arrancar de vocês, né? Antes do vinho, quando vocês vão a Portugal, então, né, não tinha ainda esse trabalho com vinho. A gente trabalhava com vinho aqui no Brasil, no nosso empório, lá em Florianópolis, mas a gente não trabalhava com os produtores, a gente só revendia,
né? Então, assim, o que a gente fez? A gente foi estudar a gastronomia portuguesa, eu estudei a gastronomia portuguesa, a gente trabalhou nesse setor, né, da gastronomia, o Isaac trabalhou em outro setor para entender um pouquinho ali da cultura portuguesa, para trazer isso bem enraizado para a nossa empresa aqui no Brasil. E por que então essa saída antes, né? Lá atrás, né? Essa escolha de deixar tudo em Floripa, ir para Portugal? Na verdade, isso sempre teve no nosso DNA, né? Quando a gente montou esse projeto, né? Não se trata-se somente meu e da Fabiola também referente a esse, né, esse sucesso que nós estamos tendo. Na verdade, é dos outros 2 sócios também, é o Antônio e a Regina. Também sempre estava em todos os jantares, em todas as visitas, porque antes da gente desenvolver o que a gente estava no Brasil, antes de ir a Portugal, a gente sempre ia, quer dizer, a Portugal. Estando no Brasil, a gente sempre ia a Portugal fazer umas visitas. E aí, sempre surgia nos almoços, olha, esse vinho é muito bom, esse vinho é fantástico, temos que ter um vinho desse lá no Brasil. E aí, o Antônio também sempre informava para a gente que teria que ter alguém para tocar o negócio, teria que ter alguém para tocar o projeto. Mas nós teríamos muito contato de lá, que nem a Fabiola comentou. Nós temos amigos que são amigos da família, que são produtores lá em Portugal, no Douro Superior. E aí a gente começou a desenvolver essa ideia, né? Então, indo a Portugal, a gente sempre teve isso na mente, sempre teve essa operação praticamente ali, né? Como uma lead, depois foi se transformando numa oportunidade, a oportunidade começou a sair no papel, começamos a montar um esqueleto, montamos uma consultoria para verificar referente à viabilidade desse produto, e aí, que nem a Fabiola comentou, depois da pandemia a gente pegou e botou em prática isso e começou a desenvolver. Mas quando vocês saem de Florianópolis e vão para Portugal, já tinha esse projeto de ir para Portugal e desenvolver esse negócio de vinhos ou não? Sim. Sim. Sempre em visitas em quintas, estudando o vinho, estudando a produção, estudando a história da quinta, né? A história a gente sempre zela por isso, né? O vinho traz história engarrafada, traz história da família, traz muito trabalho, suor, que são desenvolvidos mesmo pelos portugueses, que é engarrafado ali. Então, a gente tem muito respeito quando a gente traz esse produto para o Brasil, para distribuir aqui e passar para os nossos clientes. Então, toda essa etapa foi construindo gradativamente ao longo desses anos. E aí vocês ficaram 5 anos lá e começaram a construir esse negócio lá. Sim. E aí, lá já, nesses 5 anos, já mandavam de lá o vinho para o Brasil, ou não? Não, lá a gente começou a etapa de desenvolver os rótulos, de montar a abertura da viabilidade, né, de trade, né, de trazer a importação dela para o Brasil, né, de ver os produtores, né. Hoje nós temos em média em torno aí de 40 rótulos que a gente trabalha, né. Esse vinho aqui, por exemplo, que nós trouxemos hoje, esse exemplar é um deles, né, da região do Alentejo. Mas nós temos outros exemplares também, então a gente fez todo esse trabalho antecipadamente, né, com todo esse trabalho de curadoria para trazer isso para o Brasil. Selecionar os produtos, fornecedores, conhecer a fundo. Então. Sim. É porque, por exemplo, aqui a gente está falando de um vinho do Alentejo, né? Ele até a imagem você vai ver que ali retrata realmente o Alentejo, né? Aquela casa caiada. E quem elaborou esse vinho é um grande amigo nosso e enólogo, que ele é produtor também de um outro vinho que a gente também traz para o Brasil, mas é o Carlos Magalhães. Ele é enólogo da Faculdade do Douro, né? Super conhecido, super conceituado, e ele tem muita parceria por lá com outras quintas. Ele tem a quinta dele, da família dele, mas ele tem outras quintas as quais ele acaba fazendo algum trabalho externo. Então, o que a gente fez? A gente falou, Carloto, vamos desenvolver um vinho que seja a cara do Alentejo, né? E que tenha também a cara e o sabor do Alentejo, né? Então, o que a gente traz? A gente traz um vinho que é da Quinta do Monte dos Perdigões, que traz toda essa imagem alentejana, que te remete, porque hoje o que a gente imagina, né?
as portas do mundo estão abertas. Então, todo mundo viaja, todo mundo vai a Portugal, as pessoas conhecem bastante coisa, e quem vai para lá, quando volta e se depara com um produto genuíno, acaba muitas vezes tendo aquela lembrança. A gente fala que a gente não vende vinho, a gente vende momentos, memórias, né? A gente trabalha muito mais do que o líquido. A gente trabalha também a questão do alimento, da família que produziu, das pessoas que estão ali trabalhando para fazer a mágica acontecer. Produto chegar. Isso que você falou é muito interessante, né? Porque o vinho, ele não é só um produto, né? Um rótulo que você leva para uma... Tem toda essa questão da história, e isso em Portugal é muito respeitado, assim como em outros lugares, né? Só para quem não conhece, né? A gente está falando de Alentejo, que é uma região de Portugal, assim como o Douro é uma região, e os vinhos em Portugal têm essa característica deles terem uma identidade muito com a região, né? Sim. E não só a questão da uva, né? Em outros lugares a uva é muito mandatória, a uva de tal região. Em Portugal é muito blend, né? É blend. Então a região determina muito mais as características do vinho do que simplesmente a uva, né? Exato. Agora, antes da gente entrar, a gente vai falar bastante sobre a questão do vinho, né? De toda essa questão da identidade, né? Agora, assim, vocês brasileiros indo para Portugal, né? As pessoas acham que em Portugal, porque fala português, é tudo igual, né? E acho que não é, né? Como é que foi, assim, chegar em Portugal, viver em Portugal, empreender em Portugal, né? Como é que foi esse caminho? Foi uma experiência muito bacana, a gente gosta muito de Portugal. Muitas vezes o pessoal nos fala bem assim, mas por que vocês voltaram, né? Voltamos por quê? Porque nós gostamos muito do Brasil. Em primeiro lugar, nós apostamos muito no Brasil e no mercado brasileiro, né? Agora, a experiência que foi nesses anos e a experiência que a gente sempre, quando a gente retorna, que a gente fez lá bons amigos, que é o que faz parte hoje da nossa vida, né? Foi desenvolver novas culturas, né? Desenvolver novos costumes, como podemos dizer assim. E isso poder semear um pouquinho mais aqui dentro, né? A gente acha que o mercado brasileiro ainda tem muito a crescer no ramo dos vinhos, né? E a gente, né, foi praticamente essa questão que a gente fez, essa ponte entre Brasil e empreender em Portugal também. E como é que foi abrir a empresa lá? Foi fácil? Era a mesma coisa que aqui? Foi muito difícil? Na verdade, deixa eu fazer uma correção aqui. A gente não chegou a abrir a empresa lá. A gente tem empresa aqui e a gente exporta de lá para cá, mas a gente não abriu empresa lá. Porque não houve a necessidade de abrir uma exportadora lá para fazer isso. Né? A gente poderia até ter uma exportadora lá, mas não tinha necessidade. E como você sabe, né, lá a experiência de empreender, ela tem as burocracias do mesmo jeito que tem aqui. Né? Portugal é um país fantástico, a gente... eu acho que tanto eu quanto o Isaac, a gente fez grandes amigos, tem um network muito bom lá, mas é desafiador também em certas questões, né? Tudo você tem que ir lá na segurança social, tudo você tem que ir lá nas finanças, tudo você tem uma série de burocracia e você que tem que fazer, né? A gente, para abrir qualquer conta lá, que seja uma conta, vamos dizer, da internet. Você que tem que ir, você que tem que fazer. Você não faz as coisas por telefone, como é fácil fazer aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, normalmente, você faz tudo por telefone. Não, lá você tem que ir num certo lugar, né? Num certo sítio, onde tem várias empresas públicas e privadas, e você vai que é a ali, loja do cidadão, né? que é a loja do cidadão. Você vai lá para tirar o NIF, você vai resolver a tua autoridade tributária, tu vai tirar o teu NIF, que é um número de arrecadação fiscal, você vai lá para alguma questão tributária, algum questionamento de algum custo que você tem, tudo se resolve na loja do cidadão. É um processo rápido, fácil, mas você que tem que ir pessoalmente lá, né? Exato. Então, nós temos algumas coisas positivas e negativas dentro desse sistema. E
eu tenho cidadania italiana e nós casamos em Portugal também. Então, assim, até foi muito engraçado, porque eu e o Isaac, a gente tem, assim, coleção de casamento. A gente, onde vai, a gente quer casar. A gente casou em Florianópolis, casou em Portugal, Casou no Brasil? casou no Brasil. É pra ter certeza mesmo. É, pra ter certeza. E é, Literalmente de papel passado. e é muito engraçado. Tem gente que coleciona um monte de coisa, eles colecionam certidão de casamento. Não, é muito engraçado. E quando a gente, é lógico, a gente não imaginava, mas quando a gente foi fazer a inscrição no cartório para fazer o casamento e tal, a cartorária falou assim, mas vocês são casados há quanto tempo? Vocês moram junto há quanto tempo? Aí eu mostrei, né, a nossa certidão de casamento do Brasil. E aí ela demorou quase 6 meses para marcar o nosso casamento, porque eles investigam se realmente nós somos um casal. Eu acho que eles olham Instagram, Facebook, informações aleatórias para ver se você não está fazendo um casamento fake. Mesmo com documentação já comprovada brasileira. É um processo já na Europa, porque vocês sabem que a comunidade brasileira praticamente liderou agora, né? Quando nós estávamos lá, ainda os ingleses era a segunda comunidade estrangeira maior em Portugal. Aí, nos últimos anos, praticamente os brasileiros dominam, né? Ficou como a primeira comunidade estrangeira em Portugal, né? Então, assim, às vezes pelo pessoal ir para um outro país e querer ter os direitos que tem lá, às vezes eles, né, bolam alguma coisa nesse sentido e tem essa parte toda de investigação que ocorre, né? Uhum. Mas foi uma curiosidade, assim, que a gente achou bem, bem diferente. E lá, né, você fala que tem outros 2 sócios que estão lá em Portugal. Esses sócios, eles também possuem quintas ou não? Não. Eles não possuem quintas. É bem que a gente incentiva bastante, né? Vamos lá, vamos comprar uma quinta. A própria quinta. Mas, não, eles estão no ramo da gastronomia mesmo. Eles têm 2 restaurantes lá. Não sei, tem a fábrica da Superboc, que fica no Conselho da Maia, né? Lessa do Balio, ali, Maia. E tem a Leonesa, que é um complexo empresarial que fica atrás da fábrica da Superboc. A Superboc, para quem não conhece, é a principal cerveja ali da região do Porto, do norte de Portugal. Né? Exato. Sim. E é porque em Portugal tem uma briga, né? É a Superboc e a Sagres. A Sagres é lá de Lisboa, daquela região mais sul. E aí no norte fica a Superboc. Então, os nossos sócios, eles têm dentro desse complexo empresarial, que é a Leonesa, 2 empreendimentos. Um que é a Pizzaria Família e o outro que é o Piccolo, que é um retrato de uma sanduicheria italiana. E hoje, né, eu tenho visto em algumas matérias, também tenho percebido isso no dia a dia, no restaurante principalmente, o vinho português, que dispensa, né, apresentações sobre qualidade, etc., mas a gente não via há alguns anos, principalmente nos vinhos de entrada nas cartas, né, do Brasil, tantos portugueses. Nos vinhos mais sofisticados, restaurantes mais sofisticados, era mais comum encontrar bons rótulos portugueses. Mas nos últimos anos eu tenho percebido que os jovens têm descoberto mais o vinho, né? Por várias questões, né? Por uma linha de você ter bebidas com menor teor alcoólico, né? Depois da pandemia mudaram-se muitos hábitos também. Então o jovem descobriu o vinho e, naturalmente, o jovem começa com os vinhos de entrada e aí vai subindo, aqueles que gostam vão subindo, né, a escala. E eu tenho visto agora um número muito maior de rótulos portugueses, né? E as pessoas consumindo mais vinhos portugueses de entrada, né? Vocês têm essa mesma percepção? Claro. Na verdade, quando a gente vai falar com os nossos produtores, ou mesmo em visitas em Portugal, nós temos o mercado brasileiro como quase o principal mercado de Portugal. Né? Nós temos aí o Brasil, depois nós temos os Estados Unidos, aí temos ali a Inglaterra, Países Baixos,
mas o mercado brasileiro é um mercado muito de potencial para os vinhos portugueses, né? Até então, agora, os nossos produtores vão estar na ProWine, que ocorre em outubro. Nós vamos também estar presente na ProWine, nessa feira, que é uma feira que ocorre não só de vinhos portugueses, mas são praticamente de todos os vinhos, de todas as nacionalidades e de destilados, bebidas destiladas que ocorre em São Paulo. É uma feira monstruosa e isso faz com que automaticamente esse mercado vem crescendo. Mas como o Marcelo colocou, é de fato mesmo, a gente vem acompanhando nos últimos anos e o mercado dos vinhos portugueses veio muito assim a calhar na entrada no Brasil, porque são vinhos muito frutados, são vinhos muito suaves, são vinhos muito refrescantes, né? Então, assim, o pessoal mais jovem e está muito bem formado, eles também estão mais seletivos, estão mais pesquisando referente à bebida, né, referente à composição de como que ela é feita, que nem agora temos exemplares que vem até o percentual de cada casta, de cada uva, vem o percentual, porque nós temos esses clientes que são mais ou menos rigorosos com essa questão, mas o público jovem vem muito a agregar referente a isso. Minha filha, né, é da cerveja, mas, né, não só ela quanto minha sobrinha, o pessoal mais jovem, se um balde de cerveja tá X, uma garrafa de vinho tá Y, vamos no vinho. Vamos no vinho. Até porque, né, ser mais sofisticado e como o Marcelo falou, é a entrada. Então, tá começando a ter evolução do paladar e começando mais cedo. Eu vejo os distribuidores trazendo mais boas opções de vinho de entrada, né? Porque um tempo atrás, vinho de entrada era muito ruim, né? Então você tinha todo o problema da importação, né? Dos impostos. Vindo da Europa se tornava muito, muito mais caro do que os vinhos que vêm da Argentina, do Chile. O transporte acabava ficando mais barato, né? A gente viveu e ainda vive todo esse problema também, né? Do contrabando de vinhos aqui da América Latina, né? Que acabam entrando aqui sem pagar imposto, aí não tem como você concorrer com um produto desse, isso ainda é um problema. Sim. E já quando você está trazendo vinhos da Europa, isso é muito mais difícil, né? Você trazer esse tipo de produto, né? Em contrabando. Então, o que a gente via antes é que os vinhos portugueses, ou italianos, franceses, etc., eram vinhos que por si só eram vinhos mais caros e os importadores trabalhavam mais, talvez na metade da pirâmide para cima. E hoje não, a gente vê empresas como a de vocês que foram pesquisar, foram trabalhar para trazer vinhos acessíveis, né? Mas de boa qualidade. Sim. Né? Então, eu tenho visto muitos bons vinhos portugueses, né? Com valor acessível, né? Comparado com valores acessíveis de argentinos ou italianos, né? Mas com uma qualidade muito diferenciada. Né? Então, acho que isso está mudando e está ajudando ao mercado brasileiro então, a conhecer esse produto. E eu vi uma pesquisa recente que os vinhos portugueses tinham assumido a segunda posição, né, passando os vinhos argentinos. Isso tem dois lados, né? Alguns dizem que, se a gente for falar de litragem, os argentinos ainda são mais bebidos, mas como vem muito produto de contrabando, então a hora que você vai fazer essa análise, ela não é precisa, porque daí esses números não entram. Né? Mas se você for olhar os vinhos legais, vamos dizer assim, né? Os portugueses tinham assumido esse lugar do vinho argentino. Não sei se vocês também ouviram isso. Sim, perfeitamente. É como você falou, né? Antigamente, tipo, você não... Alguns lugares... Vou falar assim, eu venho no interior. Você não encontra certos produtos. Então, tipo, como a gente morava próximo a Paraguai, e o pessoal, tipo assim, buscava muito produto português no próprio Paraguai. Não queria nem produto argentino, nada. Queria... Olha que legal. Nós tivemos até uma situação dessa, assim, que é um case de sucesso, porque nós fizemos um evento no Bourbon Cataratas, em Foz do Iguaçu, né? E aí o pessoal nos contactou, né? E aí nós fechamos um evento, foi para 150 pessoas, mais ou menos, né? E são todos executivos, que era da Sindiloc, que é da Associação das Locadoras de Veículos aqui de Curitiba. E aí nós fechamos esse evento com eles, com a linha do Palato, que é um vinho do Douro. E aí perguntando se, vocês estão em Foz do Iguaçu, vocês não vão pegar os vinhos argentinos, muitos vinhos bons ali argentinos. Eles falaram, não, nós queremos uns vinhos portugueses porque nós queremos coisas diferentes, nós queremos provar coisas diferentes e nós queremos novas experiências
referente ao que já tem aqui. Então, é um pouquinho desse mercado que a gente vai buscar, é um pouquinho de sucesso que nós estamos tendo referente a essas questões, até que o Marcelo colocou, referente a essas questões fiscais, essas barreiras que nós temos, algum vinho que entra de alguma outra forma, mas é assim que, às vezes, o nosso negócio vem cada vez se destacando mais e crescendo, pela exclusividade e por ter uma experiência de trazer ao brasileiro, trazer ao público, né, em geral. E resumindo isso, ontem foi Dia dos Pais, meu filho me deu um vinho para mim, deu um vinho português, e eu vim assim, e esse vinho? Pô, eu não conheço, eu vou provar. Ele me disse, não, pai, pode provar porque eu já tomei. Aí, para você ver, tem 20 anos, né? Ele estuda na PUC, meu filho, e aí para você ver como os jovens estão entrando mesmo, porque eu peguei a garrafa e fui olhar, nossa, interessante, eu não conheço. Não, mas pode provar, porque eu já tomei. Eu disse, poxa, muito bem, já tomou o vinho, tá ótimo, né? Já temos aí uma boa avaliação. E hoje a Douro Valley, né, que é a empresa de vocês, está distribuindo, comercializando vinhos em quais regiões do Brasil? Hoje nós estamos, né, praticamente em Belo Horizonte, né, nós temos ali no Vale de Patinga, nós temos um Vale do Aço. Vale do Aço, né, na região de Patinga. Nós temos ali um representante que faz toda aquela região, Timóteo, né, faz toda aquela parte ali. Depois nós temos no estado de São Paulo, nós estamos no Rio de Janeiro, né, presente. Nós estamos agora com um projeto um pouquinho mais avançado para o próximo ano, que é na região do Nordeste. E um mercado muito forte aqui na região sul do Brasil, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Tudo com parceiros, com representantes, com distribuidores locais, né? Essa distribuição para esses estados. E o foco maior são estabelecimentos para usuário final, tipo restaurantes, ou também vocês vendem para supermercados, adegas, como é que é isso? Na verdade, Marcelo, a gente tem 90% do nosso negócio desenhado para restaurantes, para restauração. Então, ele já foi moldado assim. A gente já pensa no restaurante. Por quê? Esses rótulos você não vai ver numa gôndola de supermercado, de forma nenhuma. A gente desenvolve, traz e distribui para os restaurantes e para os nossos distribuidores e repassa para os nossos vendedores, né? Agora, a gente tem algum rótulo que é só para supermercado. Só que a gente trabalha muito aí na região de Minas Gerais. Com supermercados? Uhum. Mas nada disso aqui que vocês conhecem comercialmente da Douro Valley, né? Então, a gente trabalha uma outra linha, um outro produto específico para supermercado. Agora, é um desafio, né? Você vender bebidas, né? Porque a questão da experimentação é muito importante, né? Dificilmente alguém vai pegar um rótulo de algo que ele não conhece sem querer experimentar, né? Como é que é isso no dia a dia, assim? É um trabalho, vou te falar muito sincero, que é desafiador, porque tem mesmo essa questão do rótulo ser conhecido, tem a questão do preço, mas a gente vem cada vez formando novos representantes, para cada vez entrando em novos restaurantes, né? Hoje nós estamos presentes aí aqui na região de Curitiba, nos melhores restaurantes de Curitiba. E isso faz Tem um que é meia boca que compra de vocês lá que eu conheço. Inclusive, tomamos já esse fim de semana. O jardineiro é o nosso cliente VIP. Aquilo foi um acidente de percurso. Eu estava passando, falei, deixa a garrafa aí. Mas as coisas são assim, porque o que acontece? Quando o cliente não conhece, nós temos a parte da degustação. Quando a gente vai para a degustação e quando a gente aposta muito na questão da qualidade da bebida, quando o cliente toma, aí um efeito cascata. Né? Nós temos exemplo de outras plataformas que a gente vende, por exemplo, para restaurantes, franquias. E nós temos aí cliente que vai no restaurante, ele prestigia o restaurante e ainda leva 2 garrafas a mais porque ele quer para o final de semana. Porque ele pergunta assim, onde é que eu encontro esse vinho? Aí, né, sempre tem a questão que é uma exclusividade que a gente oferece para os nossos clientes, né? Que nem assim um jardineiro, a gente leva para ele uma exclusividade, a gente vai com muita propriedade referente à questão da bebida.
e degustando, né, e sabendo aqui um pouquinho do feedback, né, de como que está sendo conduzido o vinho dentro do restaurante. Não, o vinho ele é perfeito, ele é redondo, agrada muito, tem muito aroma, tem muito buquê de taça, e isso vai gradativamente crescendo mais. Mas vou falar e ser muito sincero para você que é um trabalho desafiador, é um projeto longo, né? Nós já estamos aí praticamente aí há 5 anos no mercado, né, desenvolvendo esse trabalho. E cada vez mais a gente tem que, né, arremangar as mangas e ainda, né, ir muito forte para o mercado, que tem muito trabalho a ser desenvolvido. Na ainda. verdade, o Marcelo tocou numa questão atrás que é interessante. Por quê? Porque o vinho português, normalmente, o português ele é conhecido pelos blends. A gente tem o cuidado de trazer, né, para cá, para o Brasil, blends que a gente também aposta, conhece e aprova. E aí a gente fala assim, isso aqui vai cair no gosto do brasileiro. Né? Porque existem 256 tipos de uva comercializada em Portugal. Tem uva que a gente sabe que não é do gosto do brasileiro. Então, a gente já consegue fazer uma peneira aí, né? E eu acho que eu e o Isaac, por ter essa proximidade no trato comercial, tá sempre no dia a dia dos nossos clientes, a gente analisa muito o menu, a carta do nosso cliente, a gente sempre está tentando inovar, sempre está tentando trazer coisas diferentes para dentro do estabelecimento do nosso cliente também. Às vezes, por exemplo, a gente desenha toda uma ação comercial com o cliente, né? Mas o cliente dele acaba preferindo um argentino ou um outro vinho qualquer. A gente desenvolve uma outra ação, faz de uma outra forma. Às vezes a gente faz degustação. Muitas vezes a gente faz degustação com a equipe, mas às vezes a gente faz degustação ou faz amostras para os clientes experimentarem e provarem. Esse é o lado desafiador. Como chegar no cliente, porque é uma prova cegas, vamos dizer. Né? Se a gente não traz rótulos conhecidos que estão em gôndola de supermercado e a gente quer fazer com que o consumidor final, que é o cliente do nosso cliente, goste e aprove, a gente primeiro tem que envolver quem é o pessoal que vende o vinho dentro do restaurante. Tem que mostrar para eles todo o potencial que tem aquele vinho. E é um trabalho complicado, né? Porque quando você está definindo essa estratégia, não tem estratégia certa ou errada. Tem estratégia que funciona e estratégia que não funciona. Só que ao mesmo tempo, né? Você já trouxe lá 1, 2, 3 containers fechados de vinho. E se você erra a estratégia, você tem lá 10, 12, 20 mil garrafas paradas que você tem que falar, pô, o que eu faço com esse dinheiro que está parado ali? Sim, exatamente. Não tem como chegar para a vinícola e falar, tô devolvendo esse daqui, você manda um que funciona. Não, na verdade, é bem por aí, né? Porque a gente fala assim, vender vinho. O vinho é fantástico, é maravilhoso, é glamouroso. Só que tem toda a parte, né? O backstage que eu falo assim por trás, né? Que é o quê? Armazenamento, transporte dentro do Brasil, transporte dentro mesmo da própria cidade. O que acontece muitas vezes? A gente tem entregadores, a gente tem um centro de distribuição, por exemplo, no interior do Paraná. E a gente tem clientes no interior do Paraná. E nós temos alguns entregadores. Então, a gente tem que ter o primor e o cuidado de conversar sempre com eles para que eles vão fazer a entrega no nosso cliente, no estabelecimento comercial, naquele restaurante, e não façam uma entrega qualquer. Tem que deixar lá, tem que chamar alguém para conferir, para ver se não tem garrafa quebrada. Então, assim, são detalhes. E isso, eu acho que com isso a gente vai ganhando mercado e vai ganhando ponto com o nosso cliente, porque... Porque muitas vezes o cliente que está na ponta, ele acha que você entrou lá um catálogo qualquer, online ou não, comprou o vinho e chegou. Não, tem todo esse trabalho que vocês falaram, de pesquisa,
de identificação, né, de definir rótulo. Então, às vezes um vinho desse demorou, isso que você falaram, demorou 3, 4, 5 anos para estar chegando hoje aqui, né? Sim, sim, sim. Porque até você descobrir esse fornecedor, desenvolver esse fornecedor, Exato. só entre comprar o produto lá e ele chegar aqui, né? Essa Sim. brincadeira aí 6 vai meses. 90 dias no mínimo, né? Depende, né? Porque, por exemplo, quando você pede um produto como o Adaga, por exemplo, que ele foi elaborado especialmente para a nossa empresa, ele demora mais. Porque o enólogo tem que fazer ele, tem que elaborar ele, tem que deixar ele no ponto certo. Por exemplo, um reserva, ele tem 12 meses de barrica, né? Que ele tem que passar por barrica, porque reserva lá em Portugal passa 12 meses em barrica de carvalho francês, ou americano, ou o que seja, mas passa por barrica. Né? Não é como na América do Sul, que ele não precisa passar os 12 meses em barrica. Então, a gente tem todo esse diferencial. Então, quando a gente vai pensar no lançamento de um produto, ou o vinho é um vinho ligeiro, um vinho jovem, um vinho que é de safras mais recentes, ou a gente tem que pensar na produção dele 1, 2, 3 anos anterior. E aí engarrafar, e aí colocar num contentor e trazer para cá. Então, é uma estratégia um pouquinho diferente. É importante as pessoas saberem disso, né? Que às vezes o produto você demorou 4, 5 anos desenvolvendo ele para estar na mesa hoje, né? E tem a questão toda burocrática do registro da marca, né? Do layout, né? Do rótulo, do contrarótulo, as exigências também que tem no mercado brasileiro da entrada do vinho, né? O Ministério da Agricultura, Receita, toda essa parte fiscal que vai fazer com que você possa, né, distribuir esse vinho de uma forma sadia com todas as questões fiscais que, né, nós temos hoje dentro do país legais. Mas assim, também dando um pouco do meu depoimento, o Chapoca já conheceu um dos produtos lá também. Eu acho que nessa linha Adaga aqui, né, sem querer fazer propaganda do produto, eu acho que ele quer né, um pouquinho mais. mas eu acho que vocês de fato acertaram tudo isso que vocês O assunto falaram, é bom, né? né? É um vinho que tem um preço muito bom para quem está Sim. procurando um produto de entrada, né? Mas ele é um vinho que traz uma complexidade, é um vinho que tem uma identidade, né? Eu acho que vocês acertaram em cheio nesse Adaga Tinto, no branco também, o reserva eu não provei ainda, mas do que eu tenho visto de vinhos de Portugal chegando aqui nesse vinho de entrada, tudo que vocês falaram se reflete aí. E essa estratégia desse produto estar nos restaurantes, chegou, o cara gostou, poxa, mas eu não conheço. Ele se deu a oportunidade de provar, ele vai gostar do produto. Sim, sim, sim. Né? Depois, putz, vou procurar no supermercado, não tem. Vou dar um depoimento nosso disso. Uma cliente nossa habitual lá, né? Foi lá, o cliente tem sempre isso, né? Ele pergunta, o que você sugere, né? Eu falei, olha, tem esse vinho novo que a gente está trabalhando, tal, ele é assim, assim, assado. Inclusive a irmã dela tem vinícola na Itália, né? Olha. E perguntou, falei, não, prova esse vinho que ele tem um preço-performance fabuloso, né? Ela provou, adorou, estava na casa dela, me ligou, né? Falei, estou em casa hoje, eu não vou sair e tal. Falei, eu consigo comprar esse vinho? Eu falei, aqui no restaurante. É isso aí. Né? Mas já foi um pouco o reflexo do que você disse, né? Eu tô até pensando em já fazer uma mini lojinha ali também, para casos como esse. Você quer? Então, peraí, vou mandar entregar para você. Sim. Porque o produto, de fato, eu tenho sentido essa estratégia que vocês bolaram, de fato, ela está se refletindo no produto e o feedback que a gente está tendo é muito bom. Outra coisa muito importante é que nós pensamos também nessa cadeia, no nosso cliente, no empreendedor, no dono de restaurante. Isso a gente zela muito. E toda vez que a gente vai lá conversar com eles, qual que é o maior calo que nós temos hoje? Isaac, eu preciso de um bom preço, eu preciso de um vinho de qualidade para colocar dentro, né, do meu estabelecimento. Né? Quando você coloca um vinho, nem que seja um vinho de taça, mas o vinho de taça tem que ser o melhor vinho que tenha que ser servido naquela ocasião. Né? Então, assim, a questão da bebida é muito importante, a questão do custo-benefício referente à venda do produto, né? Que esse produto praticamente é para essa gama de restaurantes, né? E não de supermercados, e faz com que a gente tenha cada vez mais sucesso
dessa distribuição, porque é voltado para esse público com essa atenção. E hoje eu tenho visto lá, não só no restaurante aqui, como lá em Portugal também, ou até conversando com outros clientes, um aumento da demanda de vinho branco. Né? Antes tinha muita questão da sazonalidade do clima. Né? Tá muito quente, o pessoal migrava para o branco, para o rosé. No caso dos portugueses, agora o Brasil descobrindo os vinhos verdes, né? Muita gente descobrindo que o vinho não é verde. Né? Mas uma grande migração então para esse tipo de vinho. Né? Mas a gente tem percebido cada vez mais, independente do clima agora, né? Estamos no frio, o pessoal indo no vinho branco. Né? Sim. Vocês têm percebido essa mudança também ou não? Sim. É nítido. A gente conseguiu, por acaso, a gente conseguiu fazer um mapeamento que o vinho rosé, ele teve um boom, como todo mundo sabe, teve um boom há 2 anos atrás, começou a vir numa crescente, mas o vinho branco, esse ano, ele não parou de ser... porque ele cai drasticamente na hora que chega o frio, na hora que começa a ter a mudança de temperatura. Então, no verão, a tendência é branco e rosé ter um up, assim, vou dizer, de 60%. Não vou dizer que é 100%, porque não é. Que o tinto ainda vai dominar. Mas esse ano a gente teve uma questão que eu achei muito diferente e a gente conversa muito sobre isso, que é o branco ele está se mantendo constante, mesmo no inverno. Então, isso é uma característica e eu acho que vem também da questão da evolução, né, do gosto, da evolução de conhecer, na verdade, vinhos em geral, porque não é só o vinho português. Eu acredito que tenha tido essa evolução no argentino, no chileno, no francês. Eu acredito que toda a gama de vinho, né, tenha tido essa evolução nos brancos. A gente vê isso muito presente no mercado e é muito constante. Em Portugal, por exemplo, você sabe, o pessoal toma muito vinho branco. Toma vinho branco no inverno em qualquer hora. Qualquer hora. Né? Com peixe, com porco, com carne de porco, leitão, vai branco, vai rosé, vai do gosto da pessoa. E a gente não, aqui na América do Sul, eu acho que a gente tinha uma característica de que vinho bom era vinho tinto. Pode ser até, eu não sei. Eu era do interior, né? E assim, até um tempo atrás já era preconceituoso com o vinho branco. Então, porque o vinho branco era um vinho, não sei, que, né, não tinha tanta graça, não sei. É uma questão assim que mudou, lógico, mudou há muitos anos atrás o nosso conhecimento, a nossa cultura. Eu acho que vem melhorando, vem crescendo. A cultura do brasileiro para o vinho vem se destacando. As pessoas estão buscando aprender mais, né, a conhecer mais e a se abrir para novas experiências também, porque não é uma questão mais de paradigma, né? Já foi quebrado esse paradigma do branco e do rosé. Eu acho que hoje aí a gente não vai ter mais essa questão de ter tanta diferença do consumo de vinho tinto para o vinho branco. Eu também acho que por esse aumento da demanda do consumo, né, os produtores, os importadores, os distribuidores também começaram a trazer mais rótulos de vinhos brancos, né? Porque antes o vinho branco tinha uma categoria ali na gôndola inferior, né? Só tinha um monte de vinho tinto e um pouco de branco. Como essa demanda começou a crescer, então acho que o número de opções, né, para o cliente hoje nos vinhos brancos ou rosés também aumentou. E ele pôde, então, provar vinhos mais elaborados ou que eventualmente se adequavam mais ao seu paladar. E o brasileiro tem um pouco disso ainda, que você mencionou, acho que ainda tem bastante, né? De que produto barato não é bom, produto bom é caro, né? Acho que isso está caindo por terra, né? Isso no restaurante é comum acontecer isso, já comigo aconteceu várias vezes. Você pega um vinho lá qualquer, né, e coloca lá um preço X. Preço barato, vamos dizer assim. Aquele vinho não sai, né? Porque o consumidor acha, esse vinho está muito barato, ele é ruim. Aí você pega aquele mesmo vinho, aumenta, não faz nada, só aumenta de valor. Reposiciona ele começa a sair um monte, porque ainda tem aquela associação, né, de que o produto barato não é bom. Isso não é verdade. Eu ainda digo, Marcelo, que tem o brasileiro, né?
Eu tô tomando vinho econômico. Aham. Olha o cara da mesa do lado, você aquele ali, ó, tá tomando o Barateza. Então, com isso, eu também Tem esse preconceito tem esse ainda, né? preconceito. Tem. Assim Vou tirar como tem onda. um preconceito, que é uma coisa que eu falo isso há muito tempo, e agora a gente está fazendo algumas ações lá no restaurante para começar a mudar isso. Inclusive me deu um estralo aqui, na terceira edição vou querer fazer com esse vinho, tá? Que é tirar esse preconceito de que o vinho só pode ser bebido em situações especiais, Ah, de que o vinho só pode ser harmonizado com comidas Y ou Z. É muito comum a pessoa falar assim, vamos comer um prato X, aí ele abre um vinho. Mas se ele for comer um baião de 2, tô chutando, né? Uma feijoada ou um outro prato regional. Vamos usar uma outra coisa, levando mais para o Porto, que vocês conhecem também. Vamos falar da dobradinha, né? Sim. Dobradinha. Que no Porto é a tripas ao moro do Porto, que é o mesmo prato, só muda a questão do feijão, né? Aham. Lá eles comem uma variação da nossa dobradinha, um prato quente, né? Com vinho. Vocês veem alguém comendo dobradinha com vinho aqui? Não, o cara vai comer dobradinha e toma cerveja. cerveja. Né? E por que ele não podia estar tomando vinho? Então, assim, ainda existe esse preconceito. É. Lá no restaurante, isso é uma coisa que eu falo há muitos anos. Recentemente, a gente teve uma sommelier que comprou esse projeto com a gente. Ela até estaria aqui hoje, por uma questão de agenda, não pôde estar. Né? E nós fizemos há um mês atrás um evento, uma harmonização de comida brasileira, de comida regional brasileira, né? E comida que a gente tem lá no dia a dia, né? Pratos que a gente tem no dia a dia, né? Harmonizados com vinhos, né? E nesse caso a gente harmonizou, até para ser uma provocação maior, harmonizamos com vinhos brasileiros, que é outro preconceito que as pessoas têm também, né? Claro. Que o vinho brasileiro é ruim, não presta, isso ficou há muitos anos atrás, né? O Brasil hoje tem excelentes produtos, Com certeza. né? Com certeza. E as pessoas que ficaram maravilhadas. Vou dar um exemplo bobo aqui, né? Harmonização de espumante brute ou de um demi, né? Com torresmo. Fica a melhor coisa do mundo, gente. Quem está ouvindo aqui pode achar um absurdo, mas faça, né? Torresminho crocante com espumante. Ficou espetacular. As pessoas falaram, nossa, eu nunca imaginei, né? Tanto que depois, as pessoas que foram no primeiro evento, nós falamos, harmonização, feijoada com espumante, né? Ou com um branco mais ácido, né? Aí pessoas que foram na primeira harmonização, nos visitaram na feijoada e foram lá para harmonizar e falaram, não, ficou fantástica. Nós estamos agora fazendo a segunda edição, né? Estamos mudando a vinícola agora para uma outra vinícola brasileira, né? Mas para mudar esse pensamento, que é um preconceito, né? Sim. E quero já colocar o desafio para vocês, depois a gente fala, a terceira edição desse evento, eu quero fazer comida brasileira com vinhos portugueses. Opa. Para a gente sair disso, né? De que, chama um amigo em casa, aí o cara faz lá uma massa, né? E compra um vinho italiano. Faz uma paella e compra um vinho espanhol, né? Faz uma comida X lá e compra um vinho francês, né? É quebrar paradigma. Quebrar né? isso. Fazer Nós temos uma diferente. cozinha, nós temos Sim. uma gastronomia riquíssima do Brasil, né? E por que a gente não pode harmonizar com vinho? Sim. Eu acho que as cervejarias fizeram... Acho que tem parte, né, culpa disso, né? Porque para bater a cerveja com essa questão do bar, da gastronomia brasileira, né? Então acho que daí por isso que geraram muitos preconceitos em relação a essa... Apesar que a gente já vê no Jardineiro, né, que nem sábado, domingo, pessoal no vinho, feijoada, barrilhado. Este vinho aqui Mas que a isso gente está aprovando, né? O Adaga, né? Que ele é Turiga Nacional, não é? 40 de Ele Turiga é Nacional. Turiga Nacional, tem 40%, Aragonês 40%. tem 20 de Chirá, né? Isso. Esse vinho com o bolinho de feijoada é É uma espetacular. delícia. Você tem o defumado do bacon que vai no bolinho de feijoada, né? E as pessoas pensam no quê? Bolinho de feijoada e cerveja, né? Gente, para quem não fez ainda, tomem esse vinho aqui com o bolinho de feijoada. Vai ficar espetacular. Mas sabe que cada dia a gente fomenta e a gente desenvolve esse trabalho. Uma que o vinho, para nós, é considerado um alimento, né? Então, todo dia tomar uma taça de vinho é muito sadio, né?
é bem para o corpo, é bem para a alma, é bem para o teu dia, né? Então, o vinho não colocar naquele patamar de uma ocasião especial, né? Um aniversário, uma data comemorativa. Ele Legal. pode até estar, Até pode mas estar, não né? só nessas datas. Mas né? não só nessas datas, né? E aí você pode harmonizar com várias sugestões, né? Outro que o Marcelo colocou é que a gente trabalha com o vinho como geral. Eu também aprecio muitos vinhos bons brasileiros. Os vinhos brasileiros vêm se destacando muito no mercado. A gente tem que cada vez girar mais essa roda do consumo de vinho, porque tem mercado para todo mundo, não para os portugueses, mas para os franceses, espanhóis, brasileiros, chilenos, como um todo. Aumentar esse consumo per capita de vinho nacional. Isso é muito importante. Outra questão, harmonização. Harmonização, quando a gente vai em Portugal, na Bairrada, nós vamos comer o leitãozinho, que é um leitãozinho com uma crosta, né, de pururuca e batata frita com espumante, né? Então você vê, né, que tem essas questões. Portugal também você come muito bacalhau com vinho branco. E aqui tem uma associação, uma associação da harmonização do bacalhau direto com vinho tinto, né? E lá não, lá você toma um bom vinho branco com um bacalhau, né? Em qualquer casta, em qualquer restaurante português. Então tem todos esses paradigmas que a gente vai... E quando você né, pega as técnicas, né, de harmonização, etc., né? Tem uma série de técnicas de que isso é bom com isso, bom com aquilo. Mas para mim, no final, né, é bom o que fica na sua boca. Exato. É Não verdade. interessa. Vinho bom é aquele vinho que atende o seu paladar. É Não verdade. interessa o preço dele, né, a origem, a uva, a cor. Ou seja, vinho bom é aquele que você toma e gosta. Acabou. Exato. Né? E as pessoas têm os anos chatos, né? Né? Os anos chatos. Né? Bastante. Puta, esse vinho aqui, a coloração, a lágrima, o teor alcoólico, bibibi, bababá, o cara gastou 20 minutos. 20 minutos eu e o Chapoca bebeu meia garrafa, né, Chapoca? Eu costumo brincar, né, com o Marcelo, e a gente tem vários amigos do setor de vinho e tal. Vamos. Viu? Isso aqui tem isso aqui. Vocês estão tomando outra coisa, eu não estou sentindo nada não. Vou tomar mais uma taça. Não sei o que vocês estão sentindo, mas para mim tá bom, Pra né? mim tá bom. Né? Claro, tem as pessoas que têm né, estão com O paladar aguçado. o paladar. Eu digo assim, como você estava falando, todo mundo está passando por uma evolução do paladar, né? E é uma coisa que, né, como tu falou, o cara não vai querer mais tomar um vinho ruim, né? Ele já vai partir pro café sem açúcar, que ele falou, ele não vai mais aquele vinho de garrafão de 5 litros, isso é bom, né? É bom. E é uma ida sem volta, que é, como você falou, se o vinho nacional vender mais, obviamente, Cresce o mercado como todo. o próximo mercado, É como a tudo, evolução do paladar, é a evolução do conceito da bebida É do o vinho. estímulo do consumo. É o estímulo do consumo, né? Gradativamente a gente vai tomando mais vinho, vai ter uma necessidade de tomar um vinho para você dar uma relaxada, para você mentalizar melhor as coisas, para você ficar melhor, às vezes, com o que você está harmonizando, almoçando, jantando, né? Então eu acho que o vinho está no dia a dia, sabe? O vinho está no nosso, né, no nosso DNA, e isso que a gente quer passar para as pessoas, né? Essa situação de você tomar um bom vinho praticamente a qualquer momento. E deixa eu fazer uma pergunta aqui, como vocês estão sentindo assim a recepção do brasileiro com essa gama de opções que vocês estão trazendo assim, o pessoal tá... Porque pelo que eu vi assim, né, como o Marcelo falou, tínhamos poucos rótulos, né? E como vocês falaram, Portugal né, tem muitas opções de produtos. Muito. E chegava aqui poucos produtos, Sim. muitos não tão bons. Ou muitos produtos comerciais, né? Aquelas marcas mais conhecidas, bem Batidas. comerciais, né? Que lá, gente, assim, vocês moram lá, eu passei lá poucos dias, mas é uma infinidade, você Exato. não sabe. Até muitos que chegavam aqui, que a gente vê nas contas do supermercado, e assim, eu tirei foto, mandei para os amigos, está mais barato do que gasosa no Brasil. E chega lá, caríssimo, né? Daí a gente passou até, falei com a Camal, passou a ser mais seletivo. Esse aqui não vamos comprar mais, não vamos beber mais disso aqui não. Na verdade, tem muita oferta no mercado, né? E, assim, a gente vê de bom grado esse aumento da quantidade dos rótulos. É lógico que
tem vinhos de todos os tipos, né? Não é porque é português, não é porque é um blend português que vai ser bom ou ruim, ou porque é espanhol que vai ser bom ou ruim. Não, a gente vê que aumentou, existe, sim, produtos mais bons e outros menos bons, né? Que a gente conhece. Em Portugal mesmo, você vai ao mercado, como você comentou, tem assim uma infinidade de vinho para você escolher com rótulos diferentes. E o que fomenta as grandes adegas, as grandes quintas? O lançamento de novos rótulos. Por quê? Senão aquilo fica batido. Então, eles vão lançando novos rótulos, vão mudando um pouco a composição dos vinhos. Às vezes troca uva, às vezes não troca uva, mas troca a porcentagem. E o vinho fica completamente diferente, ou a forma de elaborar o vinho, né? Hoje a gente tem ali várias empresas, Carminho, Esporão, a próprio Monte dos Perdigões, Casa Ferreirinha, tem assim uma infinidade de grandes empresas, né, que produzem vinhos, e elas têm que ter vários rótulos, e elas têm que ter rótulos. Olha só, veja bem, a gente teve agora em fevereiro, em uma empresa específica ali da Península de Setúbal, e eles têm um rótulo que eles exportam para o Brasil, e eles exportam também para a Turquia. Só que para a Turquia eles trocam a quantidade, por exemplo, do aragonês. Então, na Turquia tem 25% de aragonês, e para o Brasil ele vem com 30%, 40%. O rótulo é o mesmo. Eles mudam o contrarótulo, eles fazem toda a leitura do contrarótulo de uma forma diferente, mas o rótulo é o mesmo. Só que aquele produto é desenvolvido, vamos dizer, pro turco, para agradar o paladar turco. Então, assim também acontece, por exemplo, com alguns vinhos que têm açúcar adicional, que tem um pouquinho de açúcar. Então, isso existe. Assim, a gente fala, natural é o melhor. Não, mas tem o gosto do paladar, né? Das pessoas que preferem um vinho com um pouquinho mais... mais adocicado. Mas assim, é leve, não é que o vinho é doce, ele não vai ser suave, né? Mas ele tem uma pegada um pouquinho... A gente que prova muito vinho, a gente que visita muito, a gente já sabe, esse aqui tem açúcar adicional, esse não tem e tal e tal. Então, isso faz diferença. A gente consegue entender. Uma pessoa que não conhece não vai saber, mas vai agradar. Meu caso. Mas vai agradar, sabe? Que é o que interessa no final do dia. E o que a gente vê? A gente vê uma tendência muito interessante no mercado, depois da pandemia, que é o quê? Vai começar agora, diz que é uma exigência lá na União Europeia, a vir tudo descrito no vinho como se fosse uma embalagem de um alimento, porque tem que saber exatamente o que contém aquele vinho. Então, assim, até a tabela nutricional. Acho que o produto brasileiro já tem essa exigência, né? Já. Para maior quantidade, para menor, né? Sim. Mas no vinho vai ter que ter uma tabela nutricional. Então, por exemplo, tem vinhos que vão mais sulfito, outros vão menos, uns vinhos que vão com açúcar adicional, outros que não vão. Então, tudo isso vai ter que estar descrito. E o teor alcoólico é uma tendência a reduzir. Porque hoje a gente está experimentando um vinho que tem 13,5 de teor alcoólico. Depois que veio a pandemia e que veio essa remodelação, que agora vai exigir que venha, teoricamente, que está sendo discutido, essa tabela nutricional, eles estão querendo baixar o volume de teor alcoólico nos vinhos, reduzir. Então, existe aí um comentário, uma tendência que vai baixar para um pouquinho menos. E a gente estava falando sobre preço também, isso em Portugal é uma questão cultural, né? O vinho, de fato, é um alimento, faz parte, né, da alimentação do português. E tanto que, por exemplo, quando a gente fala de impostos, né, o vinho lá tem uma taxação
menor e bem menor do que um refrigerante. Né? É verdade. Então o produto ele é mais barato. Ele não faz, né? faz bem, né? É, Faz mal. E é uma questão cultural, né? Portugal trabalha com IVA, né? E aí o IVA do refrigerante é maior do que o do vinho, Justo. Né? né? Mas enfim, gente, bom papo, né? Agradeço a presença de vocês. Se os restaurantes, enfim, os estabelecimentos quiserem achar, como é que eles acham a Douro Valley? Pode nos achar pelo Instagram, né? Nós estamos presentes no Instagram, praticamente todo o trabalho que a gente desenvolve está ali. Ali vai ter os nossos contatos, os e-mails e tudo mais. Arroba Adega Douro Valley. Para ficar fácil, né? Douro, da região Douro, Valley, de vale em inglês. De né? Vale Isso. em inglês, É isso. VALLEEY. Isso, exatamente. E que nem a gente comentou, nós estamos aí presentes nos melhores restaurantes aqui de Curitiba, então é muito fácil praticamente nos acharem pelas redes sociais, né? Que é praticamente o caminho aí que a gente está desenvolvendo o trabalho. No supermercado você não vai encontrar, viu? Não vai. E também o nosso produto, ele é muito assim, de boca a boca, né? Então, vamos dizer, o Marcelo, que é um excelente cliente nosso, ele também pode nos indicar para quem quiser. Aí fazer a propaganda, quem quiser vai no jardineiro que a Vai gente no conversa. jardineiro. E a música é comigo, viu? Conheça a música comigo. Pessoal, muito obrigado. Fechamos aqui essa edição. Até o próximo programa, Chapoquinha. Obrigado. Olha, a gente queria agradecer, Sim. Chapoca e Marcelo, muito obrigado. A gente que Nós agradece. que agradecemos. E na próxima vamos tomar um outro vinho fantástico também aqui com vocês.